Eu sou gorda, mas não sinto atração física por pessoa gorda, disse Jaqueline. Esse vídeo a gente vai falar de pessoas gordas e relacionamento. Por que os homens têm tanta dificuldade de assumir que gostam de mulheres gordas? Porque quando eles gostam, eles chamam pra ir na casa dele ou eles vão na casa dela, eles nunca dão a mão na rua e assumem. E o homem que faz isso é zoado por outros homens falando, né, foi o que você conseguiu. É como se ficar com uma mulher gorda fosse caridade, fosse uma benfeitoria, ou fosse a falta de opção do cara que pelo menos quer fazer o fetiche dele ali acontecer. Tem homem aqui falando que os homens, eles escolhem outros homens para serem companheiros de vida e as mulheres são só objetos de desejo. Eu concordo com isso. Tem história de um casal que eles estavam num date e simplesmente o cara pega e filma a mulher dele, só que ele tá focando numa siliconada magrinha que passou atrás. E a mulher posta isso rindo disso, mas o cara um Jurandir, achando que tava arrasando, falando que o bonito tem que ser visto, tem que ser olhado mesmo. É cada coisa que mulher gorda passa, viu? Então você já se inscreve nesse canal, vai deixando o seu like, comentando ao longo do vídeo. Bora, 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 bora! Vem cá, deixa eu falar um trem com vocês. Que agora nessa rede aqui eu vou ser cancelada, tá tudo bem? Prazer. Pra você que não me conhece, meu nome é Rafaela. E pra você que me conhece, prazer. Eu sou a louca que passa na sua For You às vezes. Deixa eu falar aqui pra vocês. Eu tava aqui nesses dias, não, acho que foi ontem. Aqui no TikTok, vi uma menina gordinha com o namorado dela. E ela tava super triste porque o namorado dela tava olhando o silicone de uma menina no encontro deles. Sim, eles foram jantar de casal lindo, maravilhoso. E ele simplesmente tirou foto do silicone da menina e não tirava o olho do silicone da menina. Atenta esse nível. E aí, quando ela mostrou o divo... E ele ainda insinuou que o que é bonito tem que olhar. Como se ela fosse feia, porque ela é um pouquinho mais cheinha, né, gente? Quando ela mostrou esse tonhão, esse imenso, imenso... Ah, mas você é gorda, eu não posso falar de magro. E mas quando ela mostrou esse imenso, uma cara de baixa renda. Feio, não! Eu gosto de homem feio. Mas ela tá de parabéns, minha irmã. Gente, pelo amor de Deus. Pera aí, gente. Eu tenho que ver esse vídeo. Vamos ver esse vídeo antes. Pode lembrar disso. Tinha uma mulher passando no restaurante hoje, entendeu? Com um puta de um silicone, e esse babaca, esse otário aqui, olhou pro silicone dela. O que é bonito Filmou é pra ser o silicone visto. da mulher. Filmou o silicone da mulher. O que é bonito é pra ser visto. Aí, enfim, em vez dele pagar um silicone pra mim, ele tá olhando o silicone dos outros. Detalhe, a mulher é uma coroa. O que é Uma bonito. coroa. Era dentro, porra. Se for, Era uma coroa. Era dentro? Era dentro. bonito é pra Era ser muito visto. dentro. Vocês viram ali passando a mulher, ó? Vamos ver de novo, ó. A mulher passando ali no final, ó. Tampar a cara dela. Pegou um pouco do silicone da mulher, mas tá tudo certo. Só pode ser brincadeira isso. Como é que o cara faz isso, sabe? Tipo, é pra zoar com a mulher? Não tem como. Se você tá num relacionamento e o cara tá apontando pro corpo de outro e falando que o bonito é pra ser visto, e ele não faz isso com você, eu acho isso bem errado. Tipo, não tem problema você elogiar uma pessoa e falar, nossa, que linda, olha que gato, meu Deus, muito lindo. Mas, pô, você tá num date com a pessoa. Vamos continuar então com o vídeo da Rafaela sobre isso. Mas ela tá de parabéns, minha irmã. Gente, pelo amor de Deus. Não, porque tem que ser bonito. Então por que você não paga o meu? Os homens nunca vão pagar por isso, sabe por quê? Porque o homem, ele quer ter em casa alguém que ninguém olha pra ele ficar olhando na rua e acabar com sua autoestima. Outra coisa que a gente vai falar aqui, amor. Não vem com esse papo que esse povo do TikTok é tóxico. Eu vou ser cancelada hoje, hein? Que, ai, porque é gordo não pode exigir. Eu exijo sim. Entendeu? Eu tenho meu carro, faço faculdade, tenho meu dinheiro, tenho minhas coisas. Sou ando cheirosa, perfumada, meu priquito é limpo. Olha eu sendo cancelada. Posso falar isso aqui? Não sei se eu posso Meu priquito é limpo. Pode falar isso sim. Fala pra nós. falar isso aqui. Por que eu não vou querer um homem bonito? Por que eu não posso querer um homem bonito porque eu sou gorda? Ser gorda é crime? Tá errado ser gorda? Não é minha genética, amor. Eu vou fazer o quê? Você come um pão, você não engorda. Eu como um pão, eu ganho 10 quilos. Então, pelo amor de Deus, esse vídeo que se chegar nessa Mona, larga esse homem, ele é feio. A gente tá vendo na cara dele que ele é pobre. Mas não é pobre, tipo, ai, tudo bem, tá construindo alguma coisa. A gente vê que ele é estranho. A irmã, ele não faz a barba. Ele tem... Ai, vou receber processo. Vou ver uma advogada, obrigada, meu Deus. Ele tem cara de que não toma banho.
Irmã. Ai, não, é porque eu sou gorda, meu peito é caído. Irmã, vai por mim que sempre tem quem queira. E é sempre mais bonito, com mais dinheiro, com mais tudo, amor. A gente tá entrando no quesito do dinheiro, tá atacando até minha asma, tô nervosa. Tá entrando no quesito do dinheiro porque ele falou do silicone. É muito fácil o cara olhar o silicone de outra mulher do que pagar o seu. E ele não vai pagar o seu. Entendeu? Quando vocês aprenderem que não é porque vocês são gorda, o problema são os homens, a vida de vocês vai mudar. Porque eu era assim, ai, porque eu sou gorda, e ele olha magra, porque eu sou gorda. Aí um meu amigo me falou assim, presta atenção, quando sai com seu namorado, meu amigo homem, ele tá olhando pra bunda da magra e o outro tá olhando pro teu peito. Da gorda, você acredita, amiga? Ei, pega! Xanda Cranda de Israel, Deus dos profetas maiores. Ela me chamou, viu? Chão da Canda de Israel, sou eu. Concordo com o que a Rafaela falou. O cara, ele não vai pagar o silicone pra mulher, né? Que ela falou, então paga meu silicone. Porque ele não vai querer que ela tenha autoestima. Ele quer que ela mantenha com a autoestima baixa, enquanto eu, de fato, ele é um tonhão. Ele é um tonhão, gente. Bonito esse cara não é. Vamos olhar aqui de novo, ó. Bonito ele não é. Não dá pra você falar que ele é bonito. Agora, quem sou eu pra julgar alguém, né? Tô só concordando com a Rafaela. Agora, quem sou eu pra julgar alguém? Tô só concordando com a Rafaela. Entendeu? Dá um tempo, mulher. Ah, esse imenso. Ai, mas o que é bonito pra ser mostrado. Então fica em casa que você é feio, sua mulher é bonita. Solta ela pros machos ser feliz. E pra encerrar essa palhaçada aqui, rapidinho. Se arruma. Bota um cropped e joga a teta caída. Que é o que você tem. Se você quer melhorar, você consegue emagrecer, entendeu? Joga um cropped que segura os peitos aqui em cima, entendeu? Sai bem arrumada, perfumada, cheirosa, que vai ter um tatuado te esperando. Ai, não sei o que, porque você... Deixa de ser louco, como diz Belly, que tu não é nem feia. Reage. Porque se tu ficar com esse homem, quem vai te cancelar sou eu. É, e a menina realmente é muito bonita pro cara, né? Comparando assim, eu acho ela mais bonita do que ele. Mas eu tendo a achar mulheres mais bonitas do que os homens. Essa é a verdade. Bom, vamos falar então sobre homens e mulheres gordas e essa insegurança toda, porque essa é a pauta do dia. Vambora. Eu sou gorda, mas eu não sinto atração por pessoas gordas também. Amiga, esse é um assunto delicado de falar, só que a realidade tem que ser dita. Por quê? Porque eu vejo muitas mulheres aí sofrendo que, ai, os homens não ficam com mulheres gordas. Ai, só gostam na internet. Mas, amiga, será que você ficaria com um homem gordo do seu tamanho, do nosso tamanho todo? Eu muitas vezes não ficaria, não adianta. Você também é militante de internet? Vamos voltar à realidade. Então, assim, o corpo gordo, ele é muito volumoso. Ele é bastante carne. Tem que gostar. E geralmente a gente não gosta, nem a gente que gosta muitas vezes. Então, assim, por isso que eu estou correndo atrás do meu prejuízo. Espero que você também. Hoje é final de semana, eu vou fazer minha caminhada, porque não tá fácil pra ninguém. O mercado tá bravo. Então, bora lá. Gente, é uma opinião dela, né? Que ela é gorda e ela não sente atração física por pessoas gordas. Tudo certo, é uma questão dela. Agora, todo o resto que ela falou ninguém gosta de gordo. Eu não acho isso. Acho que as pessoas gostam de pessoas, em geral. Mas é um fato que se você for magra e se você for mais padrão, você vai ter mais atenção das pessoas. As pessoas vão olhar mais pra você de todas as maneiras. Isso é um fato. Isso a gente não pode negar. Agora, falando por mim, Alexandra, se você é militante de internet, eu não sou mais, mas já fui. Alexandrismos, não precisa vir não. Não precisa vir não, dou conta, pode deixar. Quando eu tava no meu processo de me desconstruir, de tia Xanda, me ajuda a me desconstruir, e eu tava lá me entendendo, né, na internet, quando eu fiz o meu primeiro livro, eu fiz um exercício que foi muito legal, assim, porque eu percebi que eu tinha também isso que ela tá falando. Eu tinha preconceito contra pessoas gordas, apesar de ser uma pessoa gorda. O aplicativo de relacionamento, né, principalmente o Tinder que eu usava na época, eu passava pro lado pro outro. Eu falava, gente, por que nenhum homem gordo se interessa por mim, né? Engraçado, o gordo não gosta de gordo e tal. E aí eu comecei a prestar atenção que eu não dava like em homens gordos. Então, como que eu ia querer que um homem gordo desse match comigo se eu não dava like? E aí eu percebi que o Tinder, né, qualquer aplicativo de relacionamento é muito rápido se você não parar pra ler a bio.
É literalmente a sua atração ali mais pura do que você foi ensinado a achar que é desejável e você gosta. Aí eu comecei a parar, olhar e dar like nas pessoas que eu considerava feias. E menina, não é que começaram a dar match comigo? Um atrás do outro, saí com vários, foi super legal. Isso tem muitos anos, foi em 2017, 2018. Mas foi interessante pra mim porque eu também tinha esse preconceito. Eu confesso que quando eu olho assim, juro pra vocês, gente, eu mudei tanto a minha visão que eu tenho um amigo que ele é super padrão, ele é gay. E aí tava todo mundo comentando dele assim, zoando ele, né? Ah, porque você é padrão, não sei o que. Aí eu olhei assim, ele é padrão? O fulano é padrão? Aí eu fui olhar assim, caraca, ele é padrão. Então eu parei de olhar e bater o olho no padrão, total, assim. Então mudou a minha visão. Eu pensava assim, tá, por que que eu acho feio, sabe? E comecei a repensar. Não é só pelo fato de eu ser gorda, eu poderia ser uma pessoa magra e fazer o mesmo exercício. Eu comecei a perceber que eu tinha esse preconceito, eu mudei tanto isso que eu demorei pra entender que uma pessoa, principalmente homens, era um padrão, assim, do tipo, ah, é padrão. Você já teve isso? Ontem eu vi um cara defendendo a namorada gorda dele, que eu fiquei assim, amigo, pelo amor de Deus. Você tá defendendo ou você tá esculhambando? É o quê? É namorado ou é hater? Eu desejei do fundo do meu coração que aquela menina, a namorada dele, nunca visse aquele comentário. Eu tava vendo um vídeo e esse vídeo era sobre corpo gordo, né? Era um vídeo de uma menina que tinha o corpo gordo e ela fez um videozinho, não sei o quê. E aí eu fui ver os comentários do vídeo dela porque eu queria deixar o meu comentário. E aí, quando eu entrei, tinha muito comentário bom, graças a Deus, e tinha muito comentário ruim também, né? Infelizmente. Mas, assim, eu fiquei feliz porque a grande maioria eram comentários bons, comentários meio que enaltecendo a menina. Eu fiquei feliz da vida. Tranquilo. Aí eu passei por um comentário de um cara que, gente, olha, sei lá, não é que ele tenha feito, assim, de maldade, mas, por exemplo, se meu marido fala uma coisa dessa de mim, eu terminaria com ele, né? Eu torci pra menina nunca ver aquele comentário, porque às vezes a pessoa não fala de maldade, sabe? Mas, tipo assim, o cara comentou assim, a minha namorada é uma mulher gorda. E apesar dela ser uma mulher gorda, eu tenho muito orgulho dela, não tenho nenhum tipo de vergonha e eu amo ela, mesmo ela sendo uma mulher gorda, né? Porque pra mim, o que importa é o coração dela e não o corpo gordo dela. Gente, juro por Deus, eu li aquilo ali, eu me senti mal e eu nem era namorada dele. É porque, na verdade, assim, dá pra entender o contexto. Era um vídeo sobre uma pessoa gorda e ele tava falando que ele tem uma namorada gorda. Fica parecendo assim, ela é suja, mas é minha amiga. Ela é fedida sim, mas ela é minha namorada. Ela não escova o dente, mas ela é minha namorada. Você entende? Fica com a mesma conotação do tipo, ela é gorda, ela tem um corpo gordo, mas eu amo o coração dela. Que legal. Parabéns pelo mínimo. Se você tá com alguém, você tem que amar. Imagina você entra num vídeo e aí, sei lá, meu marido tá lá e comenta aquilo. Caramba, foi pra elogiar? Porque não é possível que foi pra ela se sentir bem. Olha, gente, que eu não sou mimizenta, tá? Eu não sou que fica fazendo mimimi. Mas, gente, mas mesmo ela sendo gorda, eu tenho orgulho dela. Entendeu? Porque pra mim, independente do corpo gordo dela, o que importa é o coração. Caramba! Porque assim, gente, o meu Jurandir, quando eu falo pra ele assim, nossa, eu engordei, tenho que emagrecer, eu tô gorda, não sei o quê. E ele fala assim, pra mim você tá maravilhosa. Entendeu? Tipo assim, fala, pra mim, você tá perfeita do jeito que você tá. Pra mim, você sempre foi perfeita. É isso que o meu marido fala relacionado ao meu corpo. Ele nunca falou absolutamente nada, tipo, ofendendo o meu corpo, ou coisa assim do tipo, ou tipo assim, você é gorda, mas eu te amo mesmo assim. Como assim mesmo assim? Como assim? Entendeu? Então, tipo assim, ser gorda é ruim, eu não gosto, é péssimo. Mas, apesar de você ter esse grande defeito, eu te amo assim mesmo. Nossa, gente, isso não é elogio, não, gente. Isso não é amor, não. Isso não é defesa, não, pelo amor de Deus, hein? E olha que eu nem sou mimizenta, mas eu me senti humilhada. E eu nem era menina. Eu fiquei, gente, coitada dessa candenguinha de Jesus. Talvez ele nem tenha feito assim, sabe, de maldade, né? Mas, amigo, reveja seus conceitos, amigo. Reveja seus elogios. Fica parecendo que não é maldade, pelo que ela tá falando. Mas
Existe tanta dificuldade ainda das pessoas de conseguirem lidar com corpos diferentes, né? Isso ainda acontece, gente. Pô, eu falava disso na internet há séculos atrás. E até hoje a gente ainda tem dificuldade de aceitar, sabe? De entender a diversidade dos corpos. E até as pessoas que amam, que são apaixonadas de verdade, também não sabem lidar. Engraçado, né? Já aconteceu alguma coisa dessa assim com você? Mulheres gordas e relacionamento. Oi, gente, meu nome é Kézia, eu tenho 23 anos e estou em processo de emagrecimento e eu vou falar pra vocês a relação entre mulheres gordas e relacionamento. Primeiramente, que as mulheres gordas, elas muitas vezes são tidas pelos homens, ou até mesmo por mulheres, tá? Porque sapatão também faz isso, que é só a padronizada. Se tiver o corpo gordo, mas for mais escultural, é visto como objeto sexual. Se tiver o corpo gordo e não escultural, é visto como escárnia. Ali você é o lixo do lixo, sabe? Só que com homens não funciona assim. Os homens gordinhos, eles é muito queridos por muitas mulheres. Eu conheço muitas mulheres que o tipo delas é homem gordo. E tá tudo bem. Agora, o tipo de um homem não pode ser uma mulher gorda. Tem que ser uma siliconada, toda esculturada. E se for uma mulher gorda, vai ser uma mulher gorda com um corpo formato ampulheta. E outra coisa, quando um homem tá gostando de uma mulher que não é tão padronizada, os amigos começam a fazer chacota disso, fazendo com que a pessoa fique envergonhada e tenha vergonha de assumir a pessoa que ele tá gostando verdadeiramente por conta do grupinho. E isso é muito feio. Sério mesmo, é muito feio. Porque assim, quando uma amiga nossa, que é bem padrãozinho, toda barbizinha, chega com um cara lá, barrigudo, de cerveja, e a gente fala assim, nossa amiga, que bom que ele te faz bem, que ele te faz feliz. A gente nem tá ligando pra aparência dele. Se ele parece o Shrek ou se ele parece um príncipe encantado, problema dela. Ela que escolheu, ela sabe o que é melhor pra ela sabe o que ela vai gostar. A única coisa que a gente vai julgar é o caráter da pessoa. Só que com mulheres gordas, as pessoas não dão nem oportunidade de conhecer. Tipo assim, é gorda, não se cuida, não vai ter oportunidade. Ou assim, os homens querem, aí eles impõem tudo. Vou ficar com você só no privado. Não vou te levar pra sair, não vou te presentear, porque já é um presente eu ficar com você, entendeu? E não pode ser assim, você não pode aceitar isso. Então comece a colocar assim, ó, eu aceito isso, 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 isso. Isso eu não aceito, isso eu não gosto, isso eu não quero. Pronto. Aí um cara comentou assim no meu vídeo, mas será que mulheres gordas iam aceitar um careca barrigudo, que não sei o quê? As mulheres magras também aceitam um careca, um barrigudo, um preto, um loiro, um branco, um alto, um baixo. Ninguém tá nem aí. Mas quando é ao contrário, eles querem exigir tudo. Vocês querem exigir tudo. Eu concordo com ela. Isso me lembrou um caso de um cara que eu tinha marcado pra sair. E esse cara tava claramente afim de mim. Só que esse cara, ele era um cara assim... Eu não acho que é padrão. Que eu acabei de falar pra vocês, eu não... Pra mim, ele não é padrão. Era só um heterotop. E eu tinha certeza que ele tava enrolando, assim, algumas coisas porque ele tava com vergonha de sair comigo em público. Aí eu falei, meu querido, eu que devia ter vergonha de sair com você em público. Na minha cabeça eu falei, né? E eu desmarquei. Porque deu pra sentir, assim, que a pessoa tava sentindo que tava fazendo a caridade. Meu querido, não precisa fazer caridade pra mim não, tá? Não se preocupa não, eu que sou a pessoa que faz caridade. De cogitar ficar com um cara heterotop. Ainda bem que eu tô curada disso. Agora, isso que ela falou dos caras terem vergonha me faz lembrar isso aqui, ó. Vamos ver. Se prepara pro gatilho! Você ficaria com uma mulher acima do peso? Não, Por quê? porque eu cuido do meu corpo e eu espero mesmo de uma mulher assim. Qual que é a mulher ideal assim pra você? É letrada, fala inglês e bonita. E jovem. Você ficaria com uma mulher acima do peso? Geralmente a gente procura algo que esteja próximo do que a gente pratica, do que a gente acha que é importante, né? Então, como eu acho que a saúde é importante, eu acho que quando você está acima do peso, você não está levando em consideração a saúde, então acredito que não ficaria com uma pessoa acima do peso. Você ficaria com uma mulher acima do peso? Sim, Pra você é tranquilo? depende da pessoa, assim, a carisma dela, não só por ela ser acima do peso, né, mas tem que, tipo, ter um clima, entendeu? Você ficaria com uma mulher acima do peso? Não ficaria. É. Por quê? Porque não faz o meu tipo de mulher. Por É? isso. Aham. Qual seria seu estilo de mulher ideal, assim? Eu gosto de mulher mais magra, assim, tal. Mas isso, só isso. É. Acho curioso que só um falou que depende da pessoa. Não é só sobre ser gorda.
Depende da pessoa. Se bater, se ela gostar da pessoa, isso muda tudo. Porque é isso, assim, a aparência, ela vem antes de qualquer outra coisa. Para algumas pessoas, não. Para mim, por exemplo, é claro que tem que ter a atração física, você tem que olhar, você tem que se interessar, mas isso não é uma coisa que me incomoda. Te incomoda? Você namoraria uma menina acima do peso? Não. Por quê? Ah, meu estilo mesmo. Não acho bonito, não. Você prefere as magrinhas ou as gordinhas? As magrinhas, é melhor. Mas nada contra, tipo assim, pelas gordinhas, sabe? Mas eu prefiro, é a minha opinião, né? E você prefere as magrinhas ou as gordinhas? As magrinhas, ué. Faz seu tipo, as magrinhas? As magrinhas, as gordinhas faz, não. Você namoraria uma menina acima do peso? Namoraria, que eu também sou um pouco e já me conformo um pouco. Namoraria, porque eu também sou um pouco e já me conformo um pouco. Ou seja, é o que vai ter pra mim, né? Gente, eu não namoraria, não. Você namoraria uma menina acima do peso? Namoraria. Rapaz, falar pra você que hoje em dia o que vier é lucro. Você namoraria uma menina acima do peso? É lógico. É lógico, por quê? Vai, vacilou é dentro. Nossa, encontrei desse. Você namoraria uma menina acima do peso? Depende da menina. Tipo, você falou o jeito da menina? É, depende do jeito dela. Você namoraria uma menina acima do peso? Depende. O quê? Depende do quê? Depende dela, né? Se ela quiser, se ela quiser, se ela quiser. Se ela quiser. Tem uns tonhão nesse vídeo, né? Cada Jurandir que ela tá entrevistando. Namoraria uma menina acima do peso? Acho que não. Por quê? Não é meu tipo. Mas eu prefiro mais uma magrinha, mais de boa. Você vê algum problema em namorar uma menina acima do peso? Não, eu acho que nós devia namorar a pessoa pelo que ela é, não pelo estado físico, alguma coisa assim. Eu posso dizer uma coisa aqui no vídeo? Ah, pode. Amanda Matidone, eu te amo. Eu te amo, amor. Você namoraria uma menina acima do peso? É claro. O que importa é, igual que ele falou, caráter. Você namoraria uma menina acima do peso? Depende, se for muito, não. Se for muito acima, não. Tipo, obesa, não. Não, obesa não, tem que ter qualidade de saúde, né? Namoraria uma menina acima do peso? Sim, é meio complicado, né? Quando você tá muito tempo sem relacionamento. Porque todos os relacionamentos que eu tive foi ruim. Eu tô tentando essas mais gordinhas assim que dá mais certo. Então, seu lançamento foi ruim, foram quantos? 3. E todo problema nunca foi comigo. Foi sempre a menina. Mas agora eu tô tentando procurar uma acima do peso. Engraçado. Eu tô chocada. Ele tá tentando procurar uma acima do peso pra ver se dá certo, porque é menos problemática, então. Será que ele acha que vai ser mais fácil com a gorda? Gente, olha a visão que tem de nós, carnudas, gostosas. Bom, você namoraria uma menina acima do peso? Depende. Depende do peso, né? Depende do peso? Até quantos quilos? Ah. 70. Então 70 quilos tá bom? Tá. Você namoraria uma menina acima do peso? Depende. Do quê? Do que for acima do peso, é. Ó, uma menina mais gordinha e tal, pá, fofinha. Eu acho que não. Por que não? E também é difícil explicar, né? Mas você não acha atraente, é isso? Não acho. Você prefere as magrinhas? É. Deixa eu fazer uma pergunta, você namoraria uma menina acima do peso? Sim. Sim? Sim. Por quê? Porque não é o exterior, é o interior da pessoa, que leva em consideração. O exterior não importa, então? Exatamente. Porque Muito o exterior bom. reflete o exterior. Você se relacionaria com uma pessoa acima do peso? Sim. Por qual motivo? Sem motivos. É normal? Normal pra mim. Sem motivos, normal pra mim. Ai, Xanda, então quer dizer que a gente é obrigada a gostar de pessoas que a gente não tem atração física? Você não é obrigada a nada. Você não é obrigada. Mas, cara, se você quiser, faça um movimento pra tentar entender por que você não gosta. Porque muitas vezes o que você acha que você não gosta porque você não gosta é só preconceito. É só preconceito. Achando que eu não acho bonito. Tá bom, beleza.
Agora, você não precisa também julgar a amiguinha que acha, o amiguinho que acha, que tá lá todo saradão e namora uma gorda. Ou a sua amiga magra que namora um gordo, você julga? Deve julgar também. Mas eu acho que a gente tem que parar pra pensar assim, pô, questiona, só se pergunta por quê, tá ligado? Ai, por que não? Porque não se explica. Gosto não se discute. Gosto se discute sim, minha senhora. Sabe por que gosto se discute? Pode encostar só um pouquinho, Alexandrismos. Vem. Aí não pode não, ó. Na hora que eu chamo ela, vem a obra. Na hora que eu chamo, vem a obra! É pra falar não! Por que gosto não se discute? Porque nós todos fomos criados por nossos pais, nossos avós, alguém criou a gente. Independente de como você foi criado, existe o sistema que a gente vive, que cria a gente de uma maneira muito parecida, no sentido de que, cara, existe um padrão e é isso que é dito como bonito. E isso está nos desenhos, isso está nas revistas, isso está nos quadrinhos, isso está desde sempre, desde que você é pequena. Você já sabe o que é bonito, o que é feio. E a pessoa gorda, ela já é colocada como feia desde todo sempre. Você já é ensinada a gostar de uma coisa específica pela sua criação. Então, quando eu falo pra você se questionar e pensar, é só pensar assim: por que eu não gosto disso? Gente, foi assim que eu me entendi uma pessoa LGBT. Eu não gostava de mulher na minha cabeça. Por que você não gosta de mulher? Por que não? Mas por quê? Ué, porque não tem atração. E na verdade eu sempre tive. E eu percebi depois de muitos anos, né? Eu tava fazendo 30 quando eu encontrei esse lugar, assim, de me entender como uma pessoa LGBT, que basicamente, gente, eu sempre senti atração por mulheres, mas eu bloqueava isso porque, na minha cabeça, o ideal de realização pessoal era um homem me pedir em casamento e assumir para todo mundo da família dele, os amigos dele, na igreja, falando assim: eu amo essa mulher, eu quero ela. Era ser escolhida por um homem. Porque a menina, ela é elogiada por ser bonita, o menino é por ser forte, poderoso, potente, autônomo. Então, tudo que a menina aprende desde pequena é que ela tem que ser bonita, que ela tem que atrair, ela tem que ser a princesa e ela vai atrair o príncipe e vai rivalizar com as outras que querem aquele príncipe. É difícil. Então, o gosto ele não é uma coisa individual. A partir do momento que a gente tem uma criação que faz a gente olhar para um lugar, e a criação não é só os seus pais, é tudo. Ainda mais hoje, com internet, com tudo. Tudo é criado para que você olhe para aquele corpo padrão e fala: isso que é bonito, isso que é saudável, é isso que eu quero para minha vida. Então o seu desejo, ele é construído também. Agora, você não é obrigada a ficar com alguém que você não sinta vontade de ficar. Eu tô falando da minha história. Quando eu fiquei com mulher pela primeira vez, eu falei: meu Deus, quando eu saí na rua com mulher pela primeira vez e fui reconhecida por seguidores, eu fiquei morrendo de vergonha, gente. Eu percebi o quanto eu era preconceituosa. Porque, na verdade, isso dizia que eu não consegui um homem, então eu fui atrás de mulher. Isso não tem nada a ver. Eu gosto de mulher. E hoje falar isso é uma coisa tranquila, mas não era. Tá cheio de obra aqui hoje! Titi, por que alguns homens gostam de mulheres gordinhas, gordas, mas não são capazes de assumir? Seguinte, alguns homens veem mulheres apenas como objeto de desejo, mas não como companheiras de vida. Esses homens preferem adotar amigos como companheiros de vida e mulheres apenas como objeto. Fuja desses caras. O homem de verdade, ele não tá nem aí se você é gordinho, se não é. Inclusive eu adoro, já cansei de falar isso, pena que ninguém colabora. Mas esse é o cara que no fundo ele não gosta de mulher. Ele gosta de estar com os amigos dele, ele só usa a mulher como objeto de desejo. Arrasou, é exatamente isso. Eles escolhem amigos para serem companheiros de vida e as mulheres como objetos de desejo, pura e simplesmente. A pergunta que eu tenho pra te fazer hoje é a seguinte: ele gosta de mulher gorda ou só tem fetiche? Embora ninguém seja movido a homem, essa é uma das maiores causas que causam a destruição da autoestima de uma mulher. Vocês sabiam que existe uma diferença muito grande do homem que realmente gosta da mulher gorda, né? Que é aquele que, acima de qualquer coisa, vai gostar de você pela sua essência, e aquele que só tem um fetiche sexual por você. Quando ele só tem o fetiche sexual por você, na verdade ele só quer literalmente só te usar o seu corpo pra realizar as fantasias sexuais dele, tá? Que elas acabam caindo naquela ilusão ali de achar que vai acontecer alguma coisa, que o relacionamento pode ir pra frente. Não, ele não vai. Tem muito homem hoje em dia que ele não expõe, né? Que gosta de mulher gorda, muitas vezes por vergonha, sim.
Por comentários dos outros, sim, mas ele gosta. Mas sempre de maneira sigilosa, né? Sem que ninguém saiba. Sempre em lugares escondidos, na sua casa, na casa dele, num hotel, enfim. E se ela quiser também só isso, lindo. Embora seja muito óbvio, né, e notório, isso ainda confunde a cabeça de muitas mulheres, criam muitas expectativas, eles acabam usando muito da carência delas, né, basicamente para falar o que elas querem ouvir, para poder conseguir só aquilo ali que eles querem mesmo. Então a conclusão desse vídeo aqui é: se você começou a criar expectativas, se você quer algo a mais, analisa os detalhes, porque dá para notar. Às vezes a gente se faz de cega, mas dá para notar. Sai fora enquanto é tempo, porque no final das contas, a única prejudicada nessa história vai ser você, porque ele vai ter gozado e sido feliz. E você vai chorar baldes e baldes e baldes e baldes. E não é isso que a gente quer, né? Não é isso que a gente quer. Isso me lembrou uma história de um cara que eu ficava lá no Rio, tem anos e anos isso, e ele só saía comigo escondido, eu não entendia ainda muito essa história e tal, nem tinha canal ainda. Acabou que não deu certo, a gente não bateu. Mas, cara, sem brincadeira, deu uma semana eu encontrei com ele na rua de mãos dadas com uma menina magra e loira, assim. E ele nunca fez isso comigo. E eu pensei, poxa, entendi agora, entendi. É muito ruim isso, você ser só um objeto pra pessoa. Você ser totalmente descartável, sabe? Dia que eu fui dispensada por um cara do Tinder por ser gorda. Gente, na minha época de Tinder, isso foi em 2019, mais ou menos, em 19 para 2020. Eu sempre fui muito chata por sair com umas pessoas, então, assim, eu tentava conversar ao máximo antes de sair, pra não ter nenhum problema, assim, né, de ser morta e tal. E aí eu conheci uma pessoa, a gente começou a conversar, e a gente conversou por uma semana e tudo. E aí a gente trocou foto e tal, mas eu não mandei foto do meu corpo, eu só mandei foto do meu rosto. E aí a gente marcou de ir ao shopping pra ir no cinema. E aí, quando eu cheguei, que ele me viu, eu já senti um olhar de julgamento, gente. Eu fiquei tão, sabe aquela sensação ruim? Mas aí tá, a gente sentou pra conversar um pouquinho e tudo. E aí ele já mandou uns papos meio estranhos, né? Tipo, eu quero viajar, vou morar fora, não sei o quê. Mas eu quero pegar um monte de menina lá. E eu fiquei pensando assim, nossa, mas ele sai comigo e fala que quer pegar um monte de gente, sendo que o papo que a gente conversava no WhatsApp era tipo, eu quero ter um relacionamento, não sei o quê. Aí eu já fiquei assim, Aí nós fomos pro cinema e tudo. Só que eu fiquei com ele, mas sabe quando você sente que o beijo foi forçado? E eu senti isso muito, muito nele. Aí tá, acabou o filme, a gente foi se despedir, a gente deu um selinho e tudo. Eu falei, avisa quando chegar e tal. Ele, tá bom. Gente, tô até hoje esperando ele avisar que chegou. Ele simplesmente me excluiu do WhatsApp, não falou mais nada. E é isso. Eu senti que ele não gostou quando ele me viu. E aí, depois desse acontecimento, eu sempre falo, quando eu ia sair com alguém, né? Que, eu sou gordinha e tudo. E a pessoa, não se preocupa com isso não e tal. E aí eu só conheci muita gente legal, sabe, depois. Mas esse cara, ele foi muito babaca. Muito babaca. E assim, ele nem era tão bonito, tá? Ele tava com um ego muito alto e ele nem era essas coisas. Mas é isso, gente. Vocês já passaram por alguma situação dessa? Eu já. Inclusive, quando ela falou que ele começou a falar de outras pessoas que ele ia pegar, que ele ia ficar, ainda nem tinha ficado com ela ali. Isso é típico do cara que é covarde, que não sabe como lidar com a situação de que ele não gostou, e ele começa a ser super mega ultra escroto pra ver se a pessoa desiste. E aí ela não desistiu, ele meio que se sentiu obrigado a fazer uma caridade e ficar com ela, e aí faz isso depois de bloquear e sumir de tudo. Já aconteceu exatamente isso comigo, sem tirar nem pôr. É horrível. Quando eu era gorda, eu vivia reclamando que ninguém me chamava pra um date. Quando eu tinha um match em algum aplicativo, era sempre me convidava pra ir pra casa da pessoa ou a pessoa se convidava pra ir pra minha casa. E eu ficava pensando, será que é uma coisa da minha cidade? Será que é porque eu sou gorda mesmo? E eu ficava pensando, não pode ser, eu não posso colocar sempre a culpa de eu ser gorda, de todos os meus problemas eu ser gorda. Porém, contudo, entretanto, eu emagreci 25 quilos, caso tu não me conheça.
E também mudei de cidade. Quando eu mudei de cidade, as pessoas pararam. Eu primeiro emagreci 11 quilos. E aí, quando eu fui pra outra cidade, as pessoas já começaram sempre a me chamar pra um date. Eu pensei, talvez o problema era a minha cidade. Talvez o problema era o local onde eu estava inserida. E não o meu peso. Porque com 11 quilos a menos, eu ainda seguia sendo gordinha. Eu não era gorda, mas estava gordinha ainda, bem gordinha. Já me chamavam direto pra date. Ninguém me chamava pra ir pra casa. E agora, eu voltei a morar na minha cidade. E eu fico muito chateada em ver que agora ninguém me chama direto pra ir pra casa. Eu fico feliz, né, que ninguém me chama direto pra ir pra casa, porque não é o que eu quero. Tá entendendo o que ela tá falando, né? Que ninguém me chama direto pra ir pra casa. Porque quando a gente é gorda e os caras têm vergonha de ficar com a gente é o lanchinho da madrugada. A gente é o lanchinho da casa, é delivery. Então, ou é na nossa casa ou é na casa do cara. Nunca em público. Mas eu fico triste de perceber que era porque eu era gorda. E eu acho isso muito triste, porque internamente eu ainda sou a mesma pessoa. Claro, eu mudei muito, né? Não só fisicamente, mas também mudei como pessoa, mas a minha essência é a mesma. E eu acho muito triste ver isso, que, tipo, a gorda, eles só queriam dentro de casa. Eles não queriam que ninguém visse que estivesse junto com eles. E aí, a atual, tá tudo bem. Aí me convidam pra um date, paga jantar, paga tudo, sabe? E eu, quando me dei por conta, eu passei a achar isso muito triste, assim. Sinceramente, acho meio merda. Eu acho também meio merda isso, porque, por exemplo, ano passado eu emagreci quase 20 quilos por conta da endometriose e depois eu engordei de novo uns 10 quilos. Então eu fiquei com 10 quilos aí de saldo, mas esses 10 quilos que fizeram diferença, mas quando eu emagreci os 20 quilos, muitas pessoas que se faziam de ai, você é linda assim, não sei o que, antes. Ai, amiga, você tá bem melhor assim. Pô, você tá muito melhor. Nossa, como é bom, né, ser magra e tal. Eu assim, uhum. Só que por dentro eu era a mesma pessoa. As pessoas se interessavam mais por mim, davam mais em cima de mim. Isso era um fato. E só que o corpo muda, mas a cabeça não muda. Então você fica assim, cara, essa pessoa tá sendo escrota, porque ela até outro dia tava mentindo pra mim. Então era isso, ela mentia pra mim. Sei lá, pra me agradar, sei lá que pra quê. Então isso é bem estranho, sim, tá? Eu acho isso bem estranho, como as pessoas mudam e acham que você, por ter uma fisionomia diferente, porque você diminuiu, que você já é outra pessoa, e você não é. Muitas vezes pode ser até que mude, mas a maioria das vezes não. Você continua sendo a mesma pessoa. E isso é difícil. Ai, não tá fácil pras gordinha, não tá fácil pras gorda. Mas vou te falar uma coisa, sempre tem alguém que vai te amar. E não é por caridade, não é porque a pessoa não tem opção, é porque a pessoa gosta de você, porque a pessoa te ama. Falo isso de uma pessoa que está sendo muito amada, por uma pessoa que ama pessoas, de forma geral. E é sobre isso. Então, tenta parar de procurar validação e aceitação numa pessoa só pra, de alguma maneira, isso, sei lá, te ajudar com a sua criança ferida ou com as suas crenças e seus traumas. Fica tranquila, meu amor. Você vai ser amada. Conta pra mim a sua história, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, quais são as suas vivências, as suas histórias. Conta pra mim! E se você chegou até aqui, comente grandona, que eu vou saber que você chegou até o final do vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like. Beijo e até o próximo vídeo.